Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre literatura brasileira, algo que eu não faço tanto, não é? Eu fiz tratando da última aula de introdução ao romance católico, que foi o romance do Tasso da Silveira, não é Só Tu Voltaste. Acho que é a segunda ocasião em que aqui no canal eu falo, sem contar, claro, às vezes que eu menciono o José Geraldo Vieira no diálogo com os outros autores europeus, especialmente com o Maurice Baring. E o livro sobre o qual eu vou falar hoje é este aqui, Tropas e Boiadas, do escritor goiano Hugo de Carvalho Ramos. Este livro foi reeditado, e essa edição que eu tenho, recentemente pela editora Chafariz. Eu adquiri há pouco tempo essa reedição, aqui, deixa eu ver, enfim, não tem um ano aqui, achei que tinha um ano, mas é recente, eu acho que é deste ano, do ano passado, não sei ao certo. Deixa eu ver se eu acho aqui no fim. Também não tem, mas não tem problema. É recente, é uma edição recente, inclusive bonita. Gostei da edição da editora Chafariz, achei que fizeram um bom trabalho. Tem letrinhas grandes, né, pra gente que não enxerga tão bem. Ajuda, e eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link da compra deste livro. Espero que se interessem por ele, tanto quanto eu me interessei e não me desapontei. A verdade é que eu não sabia nada, nunca tinha ouvido falar do Hugo de Carvalho Ramos, até que eu vi uma postagem do Tobias Golão, não é que é, se eu não me engano, quem está à frente da editora Chafariz, um dos responsáveis e tal. Eu acompanho o perfil dele no Instagram, mas enfim, eu não sei se é o editor-chefe e tal, só para não falar bobagem. Eu sei que ele está na editora Chafariz, certo? E ele mencionou o fato de Hugo de Carvalho Ramos ter tratado do sertanejo, não é, do boiadeiro sertanejo. E quando eu li o título Tropas e Boiadas também, isso já me chamou a atenção pelo fato de que é algo que eu ainda não procurei muito a fundo, encontrei pouco na literatura, o registro, não é, do boiadeiro brasileiro. Do boiadeiro, do tropeiro, do caipira. E por que isso me interessa de um modo especial? Porque a região que eu sou é parte do mundo caipira. Eu sou caipira de nascença, não, eu sou do norte do Paraná. Então, uma das razões pelas quais esse livro não só não me desapontou, como me encantou, foi o fato de que eu encontrei aqui termos que eu ouvia desde a infância. Alguns eu não tinha tanta certeza do que significavam, mas ficaram mais claros para mim. Alguns voltaram à minha memória. Eu ouvi gente da minha família falando, conhecidos falando. Meu pai falando muitos termos que estão presentes aqui até hoje. Meu tataravô foi tropeiro de Minas Gerais. Aí ele foi para o Paraná, fez a rota umas quantas vezes até que ele resolveu ficar no Paraná junto com muitos outros, né? Então, e algumas coisas permaneceram, a própria família de boiadeiros, propriamente, os termos que permaneceram, e algo desse modo de vida, algo dessa melancolia sertaneja de que eu quero falar, que o Hugo de Carvalho Ramos me parece que apresenta muito bem nos seus pontos, e dessa vida interior que não encontra as palavras justas para se expressar, para a qual faltam palavras, mas que a gente vê que no sertanejo ela existe. Há uma vida interior ali. E isso me fascina. Eu não sei em que medida. Eu já estou entrando em várias coisas aqui, acho que fora da ordem do meu plano, mas já estou me empolgando. O que eu quero dizer, eu não sei em que medida o Hugo de Carvalho Ramos percebeu. Ele tem uma história trágica, tá? Já vou dizer logo de início para vocês. Ele nasceu em 1895 em Goiás, morreu em 1921, bastante jovem, no Rio de Janeiro. E ele morreu cometendo suicídio. Ao trecho de uma carta, uma carta inteira dele aqui, nesse volume também, além dos contos, em que ele fala da imensa saudade que ele sentia do sertão goiano. Enquanto ele esteve no Rio de Janeiro, ele foi estudar direito. E Hugo de Carvalho Ramos, desde cedo, tinha uma grande paixão pela literatura. O pai dele tinha sido escritor, o irmão dele era escritor, a família, uma família de literatos, né? Então, um lugar onde essa paixão pela literatura foi cultivada. O Hugo de Carvalho Ramos, como a gente vê, ele leu muito. Ele leu muito, e a sua leitura o aproximou mais
daquela realidade ali em que ele estava inserido, mas a qual, por ser filho de um homem mais rico, e ser mais cultivado nas letras, ter estudado mais, não era assim tão natural, fazia parte dele e não fazia ao mesmo tempo. Então, eu não sei em que medida Hugo de Carvalho Ramos conseguiu a perceber, eu vou tentar articular isso, não sei em que medida ele conseguiu perceber esse afastamento que nós, modernos, temos da realidade, ou seja, nós carecemos de vida interior, em alguma medida mais ou menos nós podemos ter consciência disso, nós podemos até expressar isso, mas essa falta da vida interior está presente em nós. Às vezes nós não sabemos, às vezes nós sabemos, mas não conseguimos lidar muito bem com ela. E o que me parece que ele conseguiu enxergar, e eu falo isso com receio, justificado, de alguma medida estar projetando aquilo que eu mesmo tento entender, certo? Então, claro, a minha identificação com esse livro é muito grande. A minha identificação com o que o autor coloca aqui é muito grande, porque tem muita coisa que eu vi, muita coisa parecida que eu vi. Embora ele fale de coronéis sertanejos, que eu, claro, não conheci. Mas quando ele fala dos tropeiros propriamente, dos boiadeiros, esses eu conheço. Conheço. Esses eu conheço, eu escuto, eu vejo. Eu conheço o modo de vida deles. Eu saí desse meio. É a minha origem também. Então, pode ser que esse vídeo seja em parte uma projeção, mas fica a reflexão que ele me trouxe. Então. Fato é que eu não sei em que medida, portanto, o Hugo de Carvalho Ramos conseguiu perceber essa nossa carência de vida interior. Talvez a nossa consciência disso, imagino que ele tivesse, e pelo seu estado deprimido, provavelmente uma depressão clínica, mas, enfim, não estou habilitado para dar esse diagnóstico aí, ainda mais sem conhecê-lo profundamente, né? Sem ter lido todas as suas cartas, sem conhecer profundamente a sua biografia, então não vou dizer que ele tinha clinicamente falando depressão. Mas o fato dele ter, infelizmente, cometido suicídio, bastante jovem, aos 26 anos, me parece, enfim, já é um indício fortíssimo, não é, de que ele padecia de depressão clínica. Então é provável que ele tivesse consciência dessa falta de sentido, dessa carência de vida interior. E é provável que ele visse nesses sertanejos não a incapacidade expressiva, ou pelo menos não a incapacidade expressiva enquanto sintoma de uma falta de vida interior, senão o contrário. Uma comunhão com aquela realidade, uma comunhão que, conquanto limitada, ainda era a expressão de uma vida interior. Ainda era a expressão de uma vida profundamente enraizada, que começava pouco a pouco a se perder, a se desenraizar. A gente está falando do início do século XX, não é? E é possível que talvez ele tenha visto isso. É inevitável para mim comparar, trazer para essa conversa também sobre Tropas e Boiadas a canção Tristeza do Jeca, né? Porque aquilo ali é um monumento à dificuldade expressiva, né? A dificuldade que o sujeito tem de expressar a sua vida. E quando ele canta, quando o Jeca quando canta tem vontade, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. E no entanto ele sente a necessidade de colocar para fora. Então existe de fato aí uma carência que é humana, a tentativa de dar nomes às experiências. Mas não significa que necessariamente uma pessoa que careça da capacidade de dar nome às experiências, ela seja desesperada, ela esteja desesperada. Tem uma carência aí, mas ao mesmo tempo tem um anseio humano aí, mas ao mesmo tempo pode existir uma comunhão com a realidade. E para nós, mais citadinos, não é? Talvez
nós tenhamos os meios para expressar essa carência, né? Nós tenhamos os meios para expressar o nosso vazio. E, no entanto, eles são o diagnóstico, mas não a cura. Ainda não a cura. O primeiro passo para conhecer a doença. Enquanto que, nesse modo de vida que Hugo de Carvalho Ramos retrata, ainda havia uma comunhão com a realidade. Carente de expressão, sim, mas ela existia. Acho que ele retrata isso, mas ele retrata isso em lampejos. Ele retrata isso em fragmentos, em pedaços de vida, nas histórias que ele conta. E são muito parecidas com os causos sertanejos, não é? Quantas vezes eu vi os meus avós, os meus pais, contando causos, né? As pessoas conhecidas, muitas que já morreram. Eu me lembro de umas quantas que contavam causos. Em alguma medida é o que o Hugo de Carvalho Ramos faz aqui, ele conta causos. Né? Tem a história do Saci aqui, do sujeito que roubaram a moringa do Saci, em que ele deixava lá um negócio que ele fazia as macumbas dele, não sei nem se é o termo correto, eu não me lembro agora, mas não importa. Aí um sujeito foi lá, o velhinho tava doido por causa de uma mulata mais nova, aí ele foi atrás do Saci e ele falou assim, não, eu recupero pra você. Só que aí a mulher dele, a velhinha, escutou e ficou puta com ele e tal, e quebrou a moringa, não, ela desperdiçou, acho que o Saci tinha dado uma espécie de poção, o líquido pra ele, aí ela foi lá e desperdiçou. Aí eles viveram em pé de guerra pelo resto da vida, né? E tem uma série de histórias, né? Um jeito que tem uma que é bastante quase gótica, como as boas histórias sertanejas. Eu me lembro do meu tio avô contando umas quantas histórias de lobisomem pra mim. Aqui tem história de lobisomem também. Mas tem uma história que tem o pleno sabor gótico, que a gente, essa já é uma palavra citadina para descrever essas histórias de assombração, os causos de assombração que a gente escutava, em que o sujeito ele é um tropeiro, né? Ele tá indo, só que ele tá indo sozinho fazer uma viagem, e aí tá pegando uma chuva, uma tempestade imensa, e ele para numa casa, não é? Uma mulher vai recebê-lo. Uma voz assim meio esquisita e tal, não parecia velha, no entanto. Aí vai, ele come uma comida lá ruim, meio apodrecendo e tal, mas ele tá rendido de cansaço, tem que amarrar o cavalo dele, não dá para seguir viagem à noite, continuava chovendo. Aí no outro dia ele descobre que esta mulher estava literalmente se despedaçando. Ela tinha a maroca, a lepra, é por isso que ela vivia isolada, não é? E ele sai de lá com um pânico, né? E a história mais longa, que é praticamente uma novela, não é? Acho que é uma novela, Gente da Gleba, né? Que é uma história longa sobre o seu dito, né? O Benedito, o boiadeiro que era o braço direito de um coronel, um homem ruim, malévolo, e que termina brutalmente, né? Uma história com uma brutalidade trágica no fim. Só que como é que Hugo de Carvalho Ramos conduz essa tragédia? Isso é por isso que eu acho que Gente da Gleba está no coração desse livro. Como é que ele conduz essa tragédia? Em uma série de quadros de costumes locais, tá? Então ele conta muito do cotidiano dessas pessoas, da lida, não é, como a gente diz, na roça. Ele fala da festa, não é? Tem uma festa para o Divino Espírito Santo. Ele fala desses costumes, ele fala do seu dito, apaixonado por uma cabocla do povoado, ele ia vê-la, não é? E aí está a sua destruição também, que resulta que o outro sujeito que estava interessado nela era um cara perigoso, não vou dizer quem para não dar spoiler aqui, porque o essencial que eu quero dizer, de novo, é o modo como ele conduz, através de uma série de quadros de costumes. Porque a vida interior desses homens, desses sertanejos aqui, se expressa nessas histórias, nesses causos e nos costumes.
e no contato deles com o cenário, com a paisagem. Né? Então, a vida interior desses homens aqui não é uma espécie de discurso psicológico típico que a gente vai encontrar nos personagens urbanos do século XIX nos romances. Não. A vida interior deles aqui é expressa exteriormente. Eles estavam enraizados naquela realidade, limitada, algumas vezes injusta, com eles, como foi o que aconteceu com o Benedito, com outros homens que trabalhavam para esse mesmo coronel, que acabou acontecendo com a filha do coronel, essa sim que tinha um pouco mais de vida interior, psicologicamente expressada, e o Hugo de Carvalho Ramos ele mostra isso, e quando ele fala dela, dessa moça em Alica, a filha desse coronel, tinha sido amiga de infância do seu dito, né? Eles tinham sido criados juntos, o Benedito e ela tinham provavelmente mais ou menos a mesma idade, ele talvez um pouquinho mais velho que ela. Mas tinham sido criados juntos. Quando ele fala dela, ele fala dos pensamentos, ele fala da saudade, da nostalgia dela. E do seu dito não. Do Benedito não tem como ele falar isso. O Benedito não tem esses meios de expressão. O que o Benedito tem? Ele tem uns camaradas da lida, ele tem a amante, né? Tem o cavalo, tem o trabalho dele. É isso que ele tinha. E ao que ele estava profundamente vinculado, o seu modo de vida. Era algo inseparável dele. Era algo que deixou uma marca profunda na sua personalidade. E a sua vida interior se expressava exteriormente. Portanto, um acontecimento como a festa do Divino Espírito Santo não era só um negócio exterior do qual o seu dito participava. Era uma parte dele também. A lida com o gado, com as plantações. Não era algo exterior, era parte dele também. Portanto, parar, olhar para a paisagem, entender o tempo, o que estava acontecendo, para que era propício ou não, era parte da vida desses homens. Ainda que eles não tivessem as palavras adequadas para expressá-lo. E me parece que foi isso que o Hugo de Carvalho Ramos enxergou. E é por isso que ele mesmo contando causos, se detendo em contos, ele para falar da paisagem. Ele para descrevê-la. Porque não é um mero adereço na sua narrativa, é uma parte essencial da vida daqueles personagens. Não, quando ele para 2 parágrafos para falar da paisagem, para falar do tempo, das condições do tempo ali, ele não está fugindo da história. Mas ele está contando uma história que é a vida daqueles personagens, da qual o cenário não pode se afastar. Por isso é um quadro de costume. E por isso um quadro de costume, aqui eu estou traduzindo a expressão espanhola, né, dos autores costumbristas, os quadros de costumbre, é muito mais do que um mero relato dos acontecimentos, das coisas e das paisagens. Os quadros de costume foram ainda a tentativa de se expressar essa vida interior de quem estava em comunhão com a terra, quem cultivava a terra e vivia conforme o seu tempo, de quem tinha ainda uma vida litúrgica, de algum modo. Por isso que aqui o cenário não fica sobrando. Uma das referências feitas tem um prefácio aqui. A apresentação foi feita pelo professor Ademir Luiz, não é? E o professor Ademir Luiz compara a Hugo de Carvalho Ramos nas suas descrições precisas e na precisão do vocabulário sertanejo ao que o Euclides da Cunha fez. Como eu não li os Sertões, eu não sei em que medida aquilo de fato serviu para contar a história. Eu sei que o Euclides da Cunha usa uma série de termos específicos, descreve a região, descreve o tempo também e tal. Mas não vou mentir para vocês, eu não li. Então, eu não tenho como dizer se essas descrições no romance Os Sertões servem ou não para contar a história, tá? Quando eu ler, eu venho aqui e conto para vocês o que eu acho.
O fato é que no Hugo de Carvalho Ramos isso é essencial. Portanto, uma coisa que eu advirto na leitura é prestar atenção a essas descrições e não tomá-las como se fossem meras distrações dos movimentos da vida dos personagens, porque não são. São partes essenciais nos personagens dos contos. O medo de assombração também são importantes para esses personagens. Uma série de coisas. Deixa eu ver o que mais tem aqui para falar, não é? Existe aqui um comentário que o professor Ademir cita de uma autora, deixa eu ver aqui, de uma autora chamada Albertina Vicentini. Eu vou ler um trecho para vocês que fala da ausência de sobreposições ou de outros elementos na narrativa e logo eu vou entrar. As narrativas de Tropas e Boiadas não alcançam uma complexidade tal que se apresentem em mais de um plano, oferecendo-se a transposições ou sobreposições de estruturas ou mesmo de simbolismos. Elas são narrativas curtas, lineares, que apresentam situações que envolvem um protagonista que nem chega a interiorizar as suas experiências. Terceiros personagens são difíceis de aparecer. As situações não são tão bem individuais, mas serve antes a formação de um modelo. A maior parte das narrativas se encaixam em narrativas molduras, que envolvem um narrador e ouvintes numa situação dada, de pouso, viagem, conversa, em que um deles toma a palavra narrativa. O espaço é dado ao lado das intrigas dos relatos e visto sempre pela ótica do autor, que descreve com claras intenções documentaristas, inclusive com estilo autônomo do das tramas apresentadas nos episódios. Estes são condensados, concisos, sem grandes avanços ou retardamentos. O tempo é uno, cerceado pela narrativa moldura e se conforma, sem grandes disparidades da escritura. Tá, esse comentário me pareceu preciso pelo que eu li também. O que eu quero dizer é o seguinte: essas sobreposições de que a crítica fala, me parece que elas não precisam acontecer aqui. O que nós estamos diante não é de uma narrativa que precisa de planos diferentes para acontecer, porque se essa narrativa operasse em planos diferentes, esse modo de vida uno que Hugo de Carvalho Ramos estava tentando retratar, ele se quebraria. E já entraria na bifurcação de que eu falei, na consciência que o homem citadino, moderno, tem da sua incapacidade expressiva ou da sua carência de raízes, que muitas vezes pode ser aliada, paradoxalmente, à capacidade expressiva. Ele sabe que não tem raízes, sim, mas e daí? Ele observa quem tem raízes, ele separa as coisas na sua cabeça e tenta juntar. Por ele saber que não consegue, por conhecer essa sua incapacidade de juntar isso no modo de vida, de ter unidade de vida, por se reconhecer fragmentado, quando ele encontra alguém que tem unidade de vida, por mais simples que pareça, no sentido expressivo do termo, de não conseguir contar a sua vida interior, ele é que tenta contar aquele modo de vida. E aí ele tenta acrescentar duas coisas, que foi um erro em que eu caí tentando escrever histórias sobre o que eu vi, o que eu conheci, o meio em que eu nasci. Que é tentar justamente fazer uma sobreposição. E depois tentar somar como se fossem duas coisas apartadas, o modo de vida e o enraizamento ali. Colocando pensamentos de vida interior, trazendo reflexões, talvez do próprio narrador, em terceira pessoa, talvez laivos de vida interior dos próprios personagens ali, como se aquela existência simples, pura, unitária e tantas vezes pobre e pura, que não é num sentido de ausente de pecado, de sujeira, de feiura, não. É quase um sinônimo aqui de bruto, tá? Um diamante puro, um diamante bruto, em que todos os elementos ainda estão juntos. Precisasse aparecer separados nessa narrativa, porque o sujeito que está escrevendo, e eu falo de mim, é que ele não consegue apresentar isso como sendo uma coisa só.
Mas ele é que tem que sobrepor. Porque as duas coisas estão naturalmente juntas. As duas coisas naturalmente são uma, melhor dizendo, né? Por isso o Hugo de Carvalho Ramos não inventa sobreposições. Ele faz mais ou menos aquilo que o Flaubert falou do escrever sobre nada. Que não é escrever sobre alguma coisa, sobre um tema, é contar uma história. É isso que o Hugo de Carvalho Ramos tenta fazer, contar uma história. Porque é na história que está contida essa unidade. A história é a unidade. É a unidade de vida. Em que a gente, depois, abstratamente, no exercício de reflexão, aí sim legítimo, pode tentar entender. Que é o que eu estou tentando fazer aqui. Que é o que, para o que esse livro me serviu. Que é pensar abstratamente como, na realidade desses personagens, a vida interior e a vida exterior estão juntas. Caminham juntas. Portanto, ele não faz sobreposições. Por quê? Porque não precisa fazer sobreposições. Quem faria sobreposições seria ele, Hugo de Carvalho Ramos, e não os personagens. Não existe aqui um descompasso entre o natural e o sobrenatural. Eles estão juntos. O sobrenatural perpassa pelo natural. Entra através do natural. Faz parte dele, fundamenta. É por isso que também é uma vida só. Que, na sua corrupção, tende à superstição. Por isso que aqui tem conto de lobisomem, do Saci também. Mas que, na maturidade, no modo correto, é unidade de vida. De, no fundo, perceber Deus como pertencente a todas as coisas. Como estando em todas as coisas, porque Ele é autor de todas as coisas. Tendo a sua presença, ou melhor dizendo, como a criação é um discurso divino. Porra, mas você tá falando do Flaubert, sobre nada. O Flaubert, assim, não era o cara mais católico do mundo, né? Exatamente. Mas eu acho que ele acertou ao entender que o romance não é uma tese. Né? Que contos não precisam ser teses. Que são histórias sendo contadas, como na realidade é uma coisa só. Uma coisa só. Acho que isso o Hugo de Carvalho Ramos entendeu muito bem. Deixa eu ver. Aqui, como eu disse, a vida interior se manifesta nos acontecimentos exteriores e no cenário, da importância deles. A ênfase que eu disse que é colocar nessa melancolia do sertanejo, e essa melancolia me parece que ela fica mais clara na dificuldade expressiva. É uma melancolia não necessariamente, então, pela falta de sentido das coisas. É uma melancolia quando o sujeito se encontra diante de um aspecto da realidade que é muito maior para ele, né? E que ele não tem palavras para expressar. Mas não significa que ele não esteja em comunhão com essa realidade. Significa que ele sente que ainda falta alguma coisa para estar mais próximo dela, mas ele só sente essa falta porque ele já tem uma proximidade com ela. Tá? É diferente da falta citadina moderna pelo sentido. Em que quando o sujeito se dá conta, ele já está desarraigado. Aqui não, é como na tristeza do Jeca. O sentimento é tão profundo porque ele está em comunhão com a realidade, ele bebe, ele se alimenta daquela realidade em que ele está. Está profundamente inserido nela. E é por isso que quando ele canta, ele tem vontade de chorar, porque ele quer contar uma história e não consegue. Tem uma história para contar, mas ele não consegue. Me parece que esse é o ponto dessa melancolia. Impressão minha. E de fato, o Hugo de Carvalho Ramos, sendo um homem cultivado, um escritor, ao contrário dos seus personagens, ele é alguém que conseguiria explicar essa melancolia, conseguiria articulá-la em palavras. Mas a melancolia dele é diferente da melancolia dos seus personagens.
E as palavras e expressões que eles têm, que sim manifestam a sua vida interior, derivam do modo de vida, do que eles fazem, do modo como eles vivem ali em cima do lombo do cavalo, tocando a tropa. E as expressões da lida cotidiana são empregadas analogicamente, numa analogia bem limitada, mas é o que eles têm ao seu alcance, os personagens, para expressar a sua vida interior. Tem algo, e o Hugo de Carvalho Ramos nos mostra isso. Né? Na página 75 tem uma citação bem interessante. Vou encontrá-la aqui para vocês. Aqui no conto Peru de Roda, página 75. Joaquim Percevejo, que era o nome de um tropeiro, ele cuidava, era o segundo ali no comando, depois o patrão dele, que era um coronel também, um jovem coronel corajoso, honesto. Esse sim, uma figura interessantíssima que bom, o autor nos faz ter alguma admiração por ele, ter a coragem e honestidade que ele tinha até para enfrentar aqueles que, bom, não tinham muita honestidade e tinham um montão de armas, se é que vocês me entendem. E esse Joaquim Percevejo, ele trabalhava nessa família desde os tempos do pai do coronel. Mas o coronel gostava de andar a cavalo, de andar com as tropas, então ele ia para a rota dos tropeiros junto. Parava, ficava conversando com os conhecidos dele, diferentemente dos outros, ele não se metia em política, mas conversava com todo mundo e tudo mais. E aí o personagem central é o Joaquim Percevejo, um episódio da vida dele. Joaquim Percevejo ficava olhando, estribado sobre os louros, e, vendo-se a sós, não podia que não soltasse o brado de entusiasmo que lhe transbordava do papo túrgido de Peru de Roda, um sujeito que tinha uma papada enorme. Eita, tropa danada! E vejam o que diz o narrador. E aquela exclamativa era a expressão sentimental de toda uma existência subitamente revelada. O Hugo de Carvalho Ramos sabia exatamente o que ele estava fazendo. Se ele não colocou sobreposições, foi de propósito. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente que a vida interior desses personagens ela era colocada para fora assim, na lida cotidiana, e com expressões analogadas da lida cotidiana. Não era só da tropa que Joaquim Percevejo estava falando, era da sua vida. Uma satisfação pelo trabalho das suas mãos, pelo que ele via acontecendo. Era a expressão de uma existência subitamente revelada. E as pequenas expressões, os pequenos causos, os pequenos acontecimentos narrados em Tropas e Boiadas, que vocês ainda podem ouvir de muitos boiadeiros por aí, como eu ouvi, são essas expressões de uma existência subitamente revelada. E é por isso que o Hugo de Carvalho Ramos teve o cuidado de colocar os termos que esses homens usavam. Porque ele sabia que, simbolicamente, na limitação desses homens, essas palavras significavam mais para eles do que elas expressavam mesmo. De um sentido mais profundo de revelação. Certo? Então, aqui, quando eu li isso aqui, isso foi uma chave para o resto do livro para mim. Esse pequeno episódio do Joaquim Percevejo, certo? Como eu falei, eu já comentei sobre Gente de Gleba, não é? Que é uma tragédia, e a figura do coronel envolve uma expressão típica que eu ouvia também desde a infância, de um sujeito que, assim, ele tá sempre fazendo alguma coisa ruim para os outros, tá sempre pisando no calo dos outros, e parece que ele não se aquieta, né? Parece que ele tem que fazer alguma porcaria, né? É uma expressão que não está aqui, mas que eu associei. Aquele sujeito sempre zangado, sempre irritado, dá patada em todo mundo. Nesse meio, se diz que é um sujeito ruim, porque ele faz ruindade. Ele fica de ruindade. O coronel, em Gente de Gleba, essa expressão, não é? Ele fica de ruindade. E, para finalizar essa reflexão, para mim, é inevitável a associação
com José Maria de Pereda, de quem eu já falei em outras oportunidades aqui. Eu dediquei um vídeo falando da biografia do Pereda, das obras dele em geral. Dediquei outro vídeo à Sotileza, uma das minhas aulas de introdução ao romance católico. E o Pereda foi esse autor que eu encontrei, um analogado do que o Wendell Berry, como eu já comentei com vocês, falou sobre o Mark Twain. O Mark Twain foi um escritor cujas obras revelaram para o Wendell Berry a sua própria infância, mesmo elas tendo transcorrido mais de 100 anos antes do nascimento do Wendell Berry. E o Pereda, para mim, é um homem que revelou a minha infância, mesmo falando da Espanha na passagem do século XIX para o século XX. Ainda, às vezes, a primeira metade do século XIX, depois em algumas obras da segunda metade, dos pescadores e lavradores de Santander. Mas a identificação desses homens com a terra, com o seu ofício, com o seu modo de vida, a sua vida interior expressada em acontecimentos exteriores, era algo que eu ainda não tinha encontrado. O primeiro a me mostrar isso foi o Pereda. E o Hugo de Carvalho Ramos, infelizmente não viveu para escrever um romance, não é? Ele mostrou algo disso em Tropas e Boiadas. Ele fez, no sertão goiano, algo parecido com o que o Pereda fez numa obra sua também de juventude, foi Estenas Montanhistas. Contando contos também, relatos curtos da terra e do mar em Santander, dos camponeses e dos pescadores, de gente de terra e de mar. Ele tinha o seu modo de ser, sua vida interior identificada com o tempo, com o ofício, com as coisas que eles faziam, e cujo vocabulário de expressão interior, de expressão da vida interior, também era analogado ao que eles faziam, ao que eu vi na minha própria vida. E por isso eu sentia falta de encontrar, e que eu encontrei no Pereda. Né? Infelizmente, Hugo de Carvalho Ramos não teve tempo, né, de continuar com a sua obra, mas esse pequeno volume, curtinho, olha, Tropas e Boiadas, é uma excelente leitura. É uma leitura que não passa, é uma leitura atemporal. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deixem o seu like. Se ainda não estão inscritos no canal, que se inscrevam, por favor. Se gostaram do vídeo, podem compartilhá-lo também. Mas o objetivo principal, para vocês que assistiram este vídeo, que acompanharam as minhas reflexões, é que vocês também sintam vontade de ler Tropas e Boiadas. Não é por isso que eu reitero que eu vou deixar o link para a compra do livro, onde eu mesmo comprei no site da editora Chafariz, tá bom? Não tinha frete quando eu comprei, não sei como tá hoje, já faz o quê? 2, 3 meses que eu comprei esse livro, só consegui ler agora, mas quando eu comprei não tinha frete, tá? O livro não é caro também, então eu vou deixar esse link aí para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.